Será que tudo que está aí, e inclusive muitas vezes sendo disponível até vindo de médicos, é o que a gente deve utilizar? Será que as quantidades? Será que esse é o caminho? Aí a gente convidou ela, que é endocrinologista, que também tem todo esse suporte, que veio aqui também dar muitos alertas e explicar de fato as coisas. Doutora Ana Priscila Soggia com a gente. Bem-vinda. Mais uma vez. Tudo bem? Mais ou menos isso, né? Essa introdução. Exatamente. E claro que a gente quer a participação do público com perguntas. Inclusive, se você quiser contar uma história. Carol, já usei, já fiz a dieta com hormônio GH, já fiz a dieta com hormônio HCG. Mande pra gente debater um pouquinho, as pessoas vão se identificar com tudo isso. Exatamente. Por onde começamos, doutora? Eu vou te deixar super à vontade aí, vou na sua. Vamos aprender. Ok. Siga com o seu caminho. Então vamos lá, acho que a primeira coisa para o telespectador que está vendo a gente é que o assunto é polêmico mesmo, como você começou. Por quê? Porque é muita informação que a gente tem na internet e cada pessoa dá uma informação e as pessoas que muitas vezes estão procurando saúde ou perda de peso acabam acreditando em muitas das informações que estão na internet. Verdade. Vou dar um olhar muito técnico e acadêmico para o telespectador para que ele possa processar essas informações quando ele ler isso na internet, na sua casa, tá bom? Então a gente vai começar falando um pouquinho, a gente vai falar de 3 hormônios hoje que são muito falados, vendidos, comercializados e usados para a parte de estética e emagrecimento, que é o HCG, o GH e a testosterona. Tá. Vamos começar de uma maneira muito mais breve, rápida, em relação à dieta que utiliza o HCG para perda de peso. É uma dieta que esteve na moda por muito tempo. Ele tem várias fases. Uma primeira fase em que você aumenta o valor calórico de maneira considerável, seguida de 2 dias de uma dieta extremamente restritiva. Então, como é que funciona isso? Então, aqui a gente vê desse lado da mesa, Carol, a dieta do HCG. E o que ela utiliza nessa segunda fase, que é quando justamente a pessoa perde peso e vai demorar aí entre 20 e 30 semanas. Saladas. Essa aqui, tá, meninos? Então, é a salada. Pepino, abobrinha e alguns poucos legumes e muito pouca proteína, num total de 500 calorias por dia. É a famosa dieta da maçãzinha, que se a pessoa quiser passar o dia comendo maçã, ela pode comer, sei lá, umas 4 maçãs. Maçã não pode porque tem carboidrato. Maçã não pode. Ponto. Então, particularmente, o que é muito importante para o telespectador? Todos os estudos que tiveram, do ponto de vista acadêmico, com o HCG, não mostraram nem que ele aumenta o metabolismo e nem que ele diminui fome. Mas perde peso, Carol? Perde muito. Porque eu estou comendo 500 calorias por dia. Não tem como eu não perder peso. E por que eu me sinto tão bem e tenho tão pouca fome nessa dieta? Por causa do HCG? Provavelmente não. Os estudos já mostraram pra gente que ele não faz diferença. Mas provavelmente é porque como eu corto muito carboidrato, você estava conversando com a Nutri, né? O low carb, o quanto isso muda, dá mais energia pra gente. Essa é uma dieta classicamente cetogênica, ou seja, eu não vejo nenhum carboidrato na minha mesa. Com isso, nesse estado, eu realmente tenho muito menos fome. Mesmo que a pessoa não introduza o HCG. Exatamente. Sério, doutora? Carol. Então, olha assim, que interessante. A dieta do HCG, ela é uma dieta que foi estudada inicialmente na década de 50 por um britânico. Ele viu resultados satisfatórios naquela época e continua em progressão. Então, hoje, esses produtos, a gente vê até ali na frente, Carol, o que é o HCG? Só para a gente tentar entender. O HCG, ele é um hormônio que ele é produzido pela placenta na gestação e que ele tem o objetivo de manter os níveis de estrógeno e progesterona aumentados. Hoje, a gente utiliza-se do HCG na prática médica, sim. Em tratamentos de fertilização, tanto para homem quanto para mulheres, a gente utiliza o HCG. Ele é um hormônio indicado para uso terapêutico, mas para indicação correta, que é tratamentos de mulheres que não conseguem engravidar, ou às vezes até alguns tratamentos dentro da área de endocrinologia de alguns tumores, que a gente pode utilizar o HCG. Mas assim, então ele é uma injeção, então a gente vê ali a medicação, as ampolas com a seringa, mas do ponto de vista de utilização de HCG para perda de peso, Carol, a gente não, até o momento, então tudo vai mudando, novos estudos vão aparecendo. Sim. Até o momento, os estudos científicos não mostraram diferença. É uma dieta que perde peso? Sim. Provavelmente pelo valor calórico. Então eu vou te deixar uma pergunta importante, já que a gente esclareceu HCG, nós vamos falar de todos. Primeira coisa, riscos. Perfeito. Então, se não dá resultado, mas você está injetando algo, e a gente sabe que hormônio é uma coisa fortíssima, enfim, é o que vai ditar aí uma série de coisas no nosso organismo, né?
Então, o uso indiscriminado pode ter suas consequências. Pode ter suas consequências. Exatamente. E a outra coisa é a seguinte, eu já vi homens fazendo a dieta do HCG. Sim. Aí você imagina, mas é um hormônio utilizado, que acontece da placenta, gravidez. Mas homens? Por que um homem, então, vai injetar, e vai fazer essa dieta, O que acontece? Porque eu sei que tem um monte de homem assistindo você. Bom, o que você quer responder primeiro? Da parte dos meninos ou dos riscos? Os dois. Então, porque, na verdade, tanto nos homens quanto nas mulheres, o uso do HCG, ele vai mudar o eixo que controla os hormônios femininos e masculinos. Então, ele tem uma alteração, uma modulação da hipófise junto com as gônadas, que é no homem no testículo, nas mulheres o ovário. Então, toda essa produção hormonal masculina pode ficar prejudicada, assim como nas mulheres você pode ter alteração, você para de ter o seu ciclo menstrual regular, você pode deixar de ovular, justamente por causa que esse hormônio está entrando em ação e mudando o eixo. Tá? E eles pensaram em estudar este hormônio especificamente para isso, para fins assim, de emagrecimento, por acharem o quê? Que como estimula, como se quando a mulher está grávida, ela tem uma queima calórica maior? Então, na verdade, esses estudos iniciais, Carol, começaram em ratos. Ele injetou o hormônio em ratos e viu que eles emagreciam. Então ele falou, puxa, vou tentar fazer isso em humanos. Só que, na verdade, os estudos científicos em humanos não mostraram o mesmo resultado. Entendi. As pessoas, repito, perdem peso, mas muito mais provavelmente por causa da dieta do que da medicação em si. Entendi. Então, se novos estudos forem feitos com um número maior de pacientes, a gente vai ter uma resposta melhor. Mas até o momento, ele não é validado e não é aprovado por todas as sociedades médicas. Perfeito, tá? isso é importante a gente dizer também. Isso. Tá aí, daqui a pouquinho perguntinhas do público, @VocêBonitaTV, conta a sua história. Você já não precisa se identificar, não coloca o seu nome, a gente não mostra, tá? Fica tranquilo. Vamos pro próximo, que é a dieta com o GH. GH, famoso hormônio do crescimento. Vamos começar com o vídeo, que eu acho que elas separaram. Tem um vídeo do GH. Aí. Glaucia vai me dar o ok se ele está no ponto, então... Vamos na lá. tela para vocês. Perfeito. Então, o que é o GH? O GH ele é um hormônio, que é o hormônio de crescimento, e ele é produzido nessa glândula pituitária, que é a hipófise, que fica bem atrás do nosso olho. Então, aí está mostrando esse hormônio caindo na circulação e indo para todas as células do nosso corpo, diminuindo a quantidade de gordura, aumentando a quantidade de massa muscular e melhorando também a questão da pele. Então, a gente melhora a qualidade da pele, diminui rugas, melhora o colágeno e diminui a gordura corporal. Tá. Então, se a gente for pensar, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio muito benéfico para a gente. Ele diminui com a nossa idade. Então, a gente sabe que com o nosso envelhecimento, a quantidade de hormônio de crescimento, ele vai diminuindo. Ele tem um efeito fisiológico, sim, Carol, mas até como a gente estava conversando antes, hoje ele não é aprovado para perda de peso. Tá. Para que o hormônio de crescimento ele é utilizado? Para pessoas, crianças ou adultos com deficiência de hormônio de crescimento. Então, quem não produz hormônio de crescimento porque tem um problema naquela glândula, que é diagnosticado geralmente na infância, tem uma indicação de repor esse tratamento, não só durante o crescimento, mas também como adulto. A gente não acabou de ver que ele tem várias ações metabólicas boas? Sim. Então, adultos com deficiência de hormônio de crescimento devem continuar repondo quando possível. Tá. O que é importante? Vamos olhar agora um pouquinho aqui os alimentos. Existem alguns alimentos que estimulam a produção de GH e que também podem ser usados numa dieta para perda de peso. Se a gente for perceber, e é isso que eu quero muito que o telespectador olhe, as dietas são muito parecidas. Então, todas têm proteína, todas têm salada, uma quantidade pouca de carboidrato. Então, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que muitas vezes todo o esforço pessoal, o exercício, a dieta é que está fazendo esse efeito. Certo. Agora, se você me perguntar se o hormônio de crescimento tem um efeito, eu vou ser muito sincera ao telespectador. Ele tem efeito. Ele deve ser usado? Provavelmente não. Por quê? O que os estudos mostram pra gente? Que a quantidade de perda de peso com o GH é muito pouca, é 2, 3 quilos, Carol. Não é Será algo que justifica eu usar um hormônio caro e que tem seus riscos por causa de 2, 3 quilos? Eu não sei. Ele aumenta a quantidade de massa muscular, foi usado por muito tempo em atletas, que hoje é considerado como doping, mas foi usado? Foi. Ele aumenta a massa magra. Mas hoje, do ponto de vista médico, ele não é indicado. Por quê? Porque ele tem riscos maiores do que seus benefícios. Perfeito. Muitas pessoas usam. E aí eu quero um alerta, porque procurando um pouco para dar a pauta hoje no programa... O que você descobriu, que nós doutora? descobrimos lá? GH, quero comprar GH. Porque isso está disponível na internet. Ai, me arrepia. Ponto. Só de ouvir. GH em cápsula, pote de GH.
Então vamos entender um pouquinho para o telespectador perceber o quanto isso pode ser perigoso. Então o GH ele é um hormônio que quando a gente usa na infância, meus pacientezinhos de 3 aninhos têm que levar uma injeção todo dia. Deixa eu mostrar pro pessoal durante bonitinho 18 anos. 18 anos. Porque eles até o crescimento. Então aqui, ó. Olha o aparelho, gente. Esse é o aparelhinho. Ele é super simples. Na verdade, você põe, dá uma injeçãozinha, ele sente, né? Esse sensor, ele sente a pele. Você põe, ele dá verdinho, sentiu a pele. Tá. Ele dá a injeçãozinha em 5 segundos. Mas é uma picadinha, Carol, todo dia. Isso naquelas quem criancinhas. Tem indicação. Então, imagina que se tivesse um comprimido, a gente não ia dar um comprimido? Com certeza. Ia. Então, na verdade, hoje, o GH em comprimido, eu não sei exatamente o que tem. Mas não é o GH. E se for GH, não está funcionando porque ele não é absorvido. Eu já ouvi aquele sublingual, tudo balela. O que nós temos hoje para pacientes com indicação? GH em caneta ou aquele aparelhinho subcutâneo. Tá. Para pessoas que têm indicação de usar o GH, porque tem deficiência de hormônio de crescimento. Essa é a indicação correta do uso desse hormônio, tá bom? Doutor, aí vou entrar numa parte importante do GH. O que acontece? Que eu observei e me lembrei agora, até pra gente colocar aqui, talvez você já tenha visto. Fora do Brasil, nas farmácias, que lá é liberado um monte de coisa e tal, a gente sempre fica na dúvida daquilo que pode ser legal ou não, quando você tem a oportunidade de viajar, trazer e tal. E tem um sprayzinho lá que vem escrito GH, nananana. Bom, uma vez comprei, trouxe pro meu médico analisar o que é aquilo. Tá bom. E nada mais é, você já deve ter visto, que é um spray que você passa na língua antes de dormir, que tem tipo nutracêutico e princípios ativos destes alimentos para serem convertidos em GH. É isso? Exatamente. Então, isso é legal. Muitas isso não é vezes, ruim. as medicações que a gente tem são, na verdade, constituintes que são os antecessores da produção desse hormônio que hoje a gente tem nessa mesa. Então, o que seriam isso? Nozes, castanhas, azeite, abacate. Já ouviu o zinco, que o zinco é poderoso? Zinco, vitamina A e vitamina D. Tá. São as 3 constituintes importantes que devem ter na alimentação, vitamina A e D no ovo, e na verdade antioxidantes como a laranja e as folhas verdes, que têm um efeito em estimular a produção de GH. E o que mais que estimula a produção de GH, que é um hormônio bom para o nosso corpo? Dormir bem. Porque tem a liberação dele que você já contou aqui. Perfeito. Então eu preciso dormir bem para ter uma secreção boa de GH. Uma alimentação ok. E aí você me falou, agora é com você, o que a gente precisa fazer para liberar GH? Exercício. A gente sabe que a atividade física aumenta a secreção de hormônio de crescimento. Então, uma vida saudável, é lógico que vai diminuir com o envelhecimento. O seu médico, cada médico vai avaliar individualmente cada paciente sobre usar ou não. Mas para o público em geral, essas são as recomendações hoje da sociedade. E a gente pode, inclusive, doutora, colocar, então, esses princípios de alimentos em cápsulas também, por exemplo, dos nutracêuticos que as pessoas tomam antes de dormir. Mas a pessoa tem que saber que ela está tomando o nutracêutico. O nutracêutico, não o hormônio. Não o hormônio, exatamente. Então, assim, é interessante isso. Eu sou muito observadora e eu sou ranhetinha, eu fico falando, mas por que isso aqui está aqui? Por que isso é liberado? Vamos entender, né? Porque às vezes a gente acha que lá também é liberado um monte de coisa, fala assim, nossa, mas aqui não é porque é perigoso. Não, na verdade é algo que foi liberado porque ele é princípio ativo. Não é o hormônio em si. Então não vamos cair em pegadinha. Imagina você vai soltar um spray e aí ele vai ser absorvido pela língua e aí ele é GH. Você mesmo falou que isso é impossível. Não tem como ser. Então, assim, não cai em bobeira também de comprar coisa pela internet, gastar dinheiro, uma fortuna e fazer besteira. Exatamente, né? Carol. Então, isso aqui é o que a gente deve consumir, principalmente antes de dormir. Se a gente consome isso antes de dormir, melhora, então, o efeito. A produção de GH, exatamente. Tá? Então, alimentos que estão na nossa dieta normal e são super saudáveis. Tá bom? Isso aqui. Então, GH, check. HCG, check. Aí... Vamos falar da testosterona, então. Testosterona, inclusive a gente pode até introduzir este assunto com a personagem da novela. Acabei de me esquecer o nome, diretora, por favor, me ajude. Como é o nome da menina? Ivana. Ivana, não é? Ah lá, que belezinha. Tá gente, bom. Que atriz, hein? Falando nisso, parênteses, mas que atriz. A menina realmente é um estouro. Porém, é algo que tem chamado a atenção. A gente não vai discutir a parte sexual e etc. Nós vamos falar do uso da testosterona. Para o público do Você Bonita, eu acho que ele entra no nosso assunto emagrecimento. Exatamente, não só para emagrecimento, mas você abriu aqui o tema testosterona muito bem, Carol, porque assim, todos esses hormônios, eles são utilizados na prática médica com uma indicação clínica pontual. Então, puxa, para fertilização, para crescimento de pacientes que não têm hormônio de crescimento, e a testosterona, ela deve ser utilizada? Sim! Então, hoje, no consultório médico,
Quando que nós utilizamos a testosterona? Nos homens, quando tem uma andropausa, lógico que com acompanhamento médico. Sim. Em pacientes que têm uma disfunção testicular por algum problema congênico ou infeccioso, em que ele não consegue mais produzir testosterona, também com um acompanhamento médico. Tá. E quando que a gente usa em mulher, que eu acho que é essa que é a grande dúvida, e aí? né? Puxa, eu posso usar testosterona em mulher? A resposta é sim. Um desses casos são pacientes com disforia de gênero. Então tem uma indicação clara do uso desse hormônio para tratamento, para ajuda desses pacientes que precisam fazer essa mudança. Então, é lógico que eu vou precisar de um acompanhamento médico muito específico, mas o hormônio, ele é utilizado? Sim. Onde mais a testosterona pode ser utilizada? Para mulheres na menopausa. Então, também é indicado na forma de creme, na forma de injeção e na fórmula de cápsula que a gente não orienta. Testosterona em cápsula tem primeira passagem hepática, já teve uma pauta de testosterona recente aqui. A gente orienta a não usar por causa dos efeitos colaterais. Perfeito. Então, a gente prefere, nas mulheres, principalmente a forma de creme, porque é uma dosagem mais baixa, que é a dosagem fisiológica para a mulher, tá bom? De qualquer forma, doutora, isso com indicação médica. Caso você note que uma paciente tem ali 30 anos e a testosterona dela está no pé e isso está prejudicando uma qualidade de vida, isso é discutido. O médico vai avaliar paciente a paciente. Exatamente. Para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. E no final, ó, a alimentação é aquilo que você falou muito desde o parecido. início. É tudo parecido. E aí, coloquem na balança o que vale a pena. Exatamente. O que compensa? Uma vida que você aprende a comer e leva ela para sempre, ou utilizar situações, coisas que momentaneamente podem trazer um resultado, mas podem ter muitos efeitos colaterais. E se você não seguir com a dieta, volta tudo. Esse que é o problema, né? Também, Carol, exatamente. Eu só posso agradecer. Muito obrigada por ter topado. Eu gosto muito quando vocês topam mesmo vir falar as verdades. A gente sabe quanta coisa encontra por aqui e isso vai ser compartilhado no YouTube e tal. Então, vir e falar a verdade é fantástico e a gente assina embaixo. Então, quem quiser saber mais, inclusive conversar com a doutora a respeito destes assuntos, o Centro Terapêutico Actalive, que é da doutora, eu vou deixar aqui um contato para vocês, 5084-1280, 5084-1280. Nas redes sociais é só colocar Actalive e você já encontra todo o trabalho. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Carol. Tudo de bom.